Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 30 de janeiro, né? 30 de janeiro, terça-feira. Amanhã nós temos a super quarta, né? Onde temos a decisão da política monetária e a decisão da taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? E fica aquela pergunta, Vini, como é que fica a minha renda fixa? Eu sei que a gente fala aqui muito sobre a questão da renda variável, né? Então a gente fala muito sobre Ibovespa, as ações. Mas agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a carteira no geral, né? Olhando um pouco mais para a renda fixa, porque a taxa de juros, né, a Selic, ela acaba precificando, né, todos os ativos do mercado financeiro, tanto a renda fixa, os títulos de renda fixa, quanto os títulos de renda variável, né, os ativos de renda variável, certo? Então é interessante você acompanhar, porque a maioria das pessoas acabam não ligando tanto, né, assim, para a taxa Selic. Ah, isso aí não muda nada. Muda. Muda porque vai mudar todo o panorama do mercado financeiro, porque vai mudar a taxa de empréstimo que você vai tomar no banco, por exemplo. Então, os juros que você vai contratar aquele empréstimo, os juros que você vai contratar aquele financiamento do seu automóvel, o financiamento do seu imóvel, isso tudo está atrelado à taxa de juros, tá? Então fiquem atentos, porque isso é importante e a gente vai falar aqui agora como o mercado, né, no caso a economia, impacta na vida real. Então, vou fazer aqui depois umas simulações para vocês. A gente vai falar hoje basicamente de renda fixa, beleza? Então, vou trazer aqui para vocês rapidamente uma leitura rápida aqui sobre o panorama do mercado e o que está acontecendo, o que aconteceu ali no nosso Ibovão, e depois a gente vai cair dentro da renda fixa, beleza? Então, vai ser um vídeo bem interessante. Não perca esse vídeo não, vai ser bem interessante. Show? Bom, enquanto está abrindo ali o nosso Profit Chart, para a gente poder falar do nosso Ibovão da massa, eu vou trazer aqui, ó, para vocês o... Aqui é a nossa carteira do Descomplicando Finanças. Estou devendo esse vídeo aqui para vocês. A carteira está rendendo aí 12,74%, né, até o momento. Isso somente com as ações. Falta aqui os fundos imobiliários, por isso que eu vou deixar depois na planilha para vocês, vai ficar bem interessante. Show? Bom, vamos olhar aqui. Nós temos aqui Ásia e Oceania fechou sem uma direção única, né? Nós tivemos basicamente a maioria no campo no cenário negativo, então Hong Kong fechando com 2,32% de queda, certo? E nós temos aí Austrália e Japão somente fechando na alta, beleza? Nós tivemos ali a Europa fechando majoritariamente no campo, fechando não, estando majoritariamente no campo positivo, e nós temos os futuros americanos tendenciando uma abertura negativa. Ou seja, olhando para as bolsas no mundo, nós estamos ali com o apetite ao risco neutro. Todo mundo está olhando, esperando a decisão da política monetária na quarta-feira dos Estados Unidos, tá? O mundo todo. E aqui no Brasil a gente vai esperar. A gente já sabe qual vai ser o guidance para o direcionamento para a quarta-feira da nossa Selic, que é a redução de 50 base points, ou seja, meio ponto percentual. Olhando o petróleo levemente positivo, o Brent trabalhando ainda alto, acima dos $80, né? 82 dólares e 11 cents, e nós temos o WTI trabalhando aí na casa dos 77 dólares e 7 cents, beleza? O índice DX está neutro, 0,07% de queda, ou seja, está bem estável também, então não mostra ali que tem muito apetite ao ativo de segurança, tá? E nem muito apetite aos ativos de risco, beleza? Nós temos os rendimentos dos treasuries na cotação negativa, né? No rendimento negativo. Então, quando o rendimento dos treasuries, do Tesouro norte-americano, começa a ter um rendimento negativo, isso gera tranquilidade, ou seja, o mundo está parado, porque as bolsas, ninguém está tomando risco, está todo mundo neutro. O dólar, que é um dos índices, um dos ativos de segurança, também está neutro. E os rendimentos dos treasuries também estão neutros, estão tranquilos, tá? Nosso Ibovão da massa ontem fechou aí com 0,36% de queda, ali nos 128.500 pontos, tá? Vamos olhar aqui rapidamente o Ibovespa e a gente já vai falar aí de renda fixa, beleza? Bom, o Ibovespa aí está fazendo agora, continua nessa LTB aqui, nessa correção. Teve um baixo volume financeiro novamente, como eu falei, então no mês de janeiro é mais apertado, não tem muita coisa o que fazer, então vamos entrar aí nessa realização. Porém, vocês veem que a realização de ontem já foi acima do fundo anterior, tá? Então nós tivemos uma queda
muito o índice, né, o Ibovespa fechando acima dos 128 mil pontos ainda. Isso é interessante. Então, ganhando, fazendo novas máximas agora, vamos ver como é que vai ser depois de quarta-feira. E na sexta-feira nós temos também o principal indicador no mercado de trabalho norte-americano. Vamos entender como é que o mercado vai reagir, porque o direcionamento para a renda variável é a taxa de juros norte-americana, tá? Todo mundo vai olhar para isso. Porque se a taxa de juros norte-americana cair, a nossa taxa de juros ela tende a cair mais ainda, tá? Tem espaço, abre espaço para o Campos Neto, né, para o nosso Banco Central, acelerar o ritmo de corte. Aí a gente vê muito mais apetite ao risco. Show? Bom, agora vamos falar aqui basicamente de renda fixa. Vou tirar essa minha tela daqui, né? Deixa eu só tirar para cá. Pronto. Facilitou ali para vocês. Bom, vamos falar aqui de renda fixa, beleza? O que que acontece? O que que seria a renda fixa? Renda fixa, você está pegando o seu dinheiro, você está poupando parte do seu dinheiro, né? E você está emprestando esse dinheiro para alguém, tá? Para alguma instituição. Ou seja, quando você compra um CDB, que a galera fala aquela sopa de letrinhas, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, né? LF, LC. O que que seriam essas sopas de letrinhas? São simplesmente a nomenclatura de alguns títulos. E esses títulos são títulos de dívida. Então, o CDB é a forma que o banco ele emite um título para pegar dinheiro emprestado, certo? Então, você tem ali o pré-fixado, onde você já trata ali já uma taxa pré-fixada, ou seja, o banco vai te pagar, digamos que 12,5% ao ano. Ele já definiu ali o quanto ele vai ser a sua remuneração por aquele título. Então, você vai emprestar o dinheiro ao banco e, em troca disso, você vai receber um rendimento de 12% ao ano, tá? Então, todo mês vai render ali o equivalente à taxa, beleza? O pós-fixado, ele vai tratar ali tantos por cento do CDI, né? Da taxa DI. E a mesma coisa LCI, LCA, CRIs e CRAs. O CRIs e CRAs tem muita coisa atrelada à inflação, né? E que é o famoso IPCA+, tá? O famoso título IPCA+, beleza? Depois a gente entra mais no detalhe com vocês. Aqui a gente vai passar basicamente o que que acontece, como é que funciona a renda fixa. Você poupa dinheiro e você empresta para o banco ou empresta para a empresa, né? No caso das debêntures e dos créditos privados. Quando uma empresa quer pegar dinheiro emprestado, ela pode ir ao banco ou pode pegar com os investidores dentro da plataforma no mercado financeiro, beleza? E dentro disso você tem um imposto de renda. Títulos até 180 dias, você vai ter uma incidência de 22,5% do imposto, né? Títulos de 181 dias a 360 dias, né? Você tem incidência de 20%. De 361 a 720 você já cai para 17,5% e acima de 2 anos você tem aí um IR de 15%. Ou seja, quanto mais tempo você fica com esse título, menos imposto você paga. Você tem aí uma questão, né, um prêmio tributário ali, um ganho tributário, beleza? Como é que a gente trata essa taxa aqui? A gente vai pegar primeiro, vamos atualizar aqui, ó, taxa referencial aqui pela B3, para a gente jogar lá na planilha. Vou botar até 720, tá? Vou pegar aqui, que aí tá aí 721, certo? Vamos fazer aqui ao vivo com vocês no YouTube. Beleza? Então, a cada dia útil, a taxa de juros, ela vai caindo. Tá vendo aqui? Eu vou ampliar aqui para vocês. Ela vai caindo, certo? Ou seja, de 46 dias, ela tá pagando 11,15. Digamos que você vai pegar um título de 180 dias, 182 dias. Ou seja, já está pagando 10,50. Beleza? Vamos ver aqui como é que ficou? 180 dias. Opa, 182, né? Vivemos lá. 182. 10,29. Beleza? Que é a taxa de juros que está pagando ali em dias corridos. Certo? O imposto de renda aqui já seria 182, a gente está falando ali de 20%. Pronto. Quando você vai contratar uma taxa de juros, você tem que tomar muita atenção se você está pagando caro ou está pagando barato. Ou seja,
A taxa livre de risco no Tesouro está em média ali 10,29, beleza? Se você parar para olhar mediante a taxa referencial ali na B3, certo? Então, se você está pagando basicamente ali Deixa eu só mudar aqui, ó. Vou botar pelos dias úteis, tá? Você está pagando 10,50, a taxa livre de risco. Se tem um título que está querendo te pagar 10% no pré-fixado, você não vai tomar esse título, certo? Por quê? Você já tem uma taxa livre de risco. Se você for no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, você vai estar ganhando ali seus 10,50. Então, é melhor você tomar 10,50, né? Então, não tome nenhum título abaixo do título da taxa livre de risco. Essa é a primeira dica que você precisa se atentar ao tomar sua renda fixa, beleza? E depois você vai ter que tirar os impostos. Essa planilha aqui eu já tenho, caso vocês queiram, é só me mandar um direct ali pelo e-mail, pelo Instagram, me sigam lá nas redes sociais, ou então mandam aqui as mensagens no YouTube, só que aí vai ficar o seu e-mail ali público, né? Então, o ideal seria você me mandar uma mensagem no privado pelo Instagram, que aí eu encaminho essa planilha aqui para vocês sem problema algum, tá? Então, a planilha já está pronta aqui. Então, você vai ter aqui, você tem que olhar a sua rentabilidade média mês, tá? Sua rentabilidade média mês. Então, caso você veja ali um título de 11,5%, beleza, tá valendo o risco. Por quê? Tudo que paga aqui do Tesouro, que é a sua taxa livre de risco, vamos botar assim, acima disso é prêmio de risco, porque quando você empresta dinheiro para a instituição financeira, você tem o risco de crédito. Se essa instituição, ao longo desse período, ele vai ter ali uma solidez financeira para poder te pagar, certo? Então, por isso que ao tomar um título de renda fixa, não olha só para o rendimento, olha para a instituição financeira, para ver se ela tem uma basileia boa, para ver se ela tem sua estrutura financeira bacana, certo? Porque senão, se é um banco que constantemente fecha no prejuízo, a probabilidade dele te dar um calote é alta. Então, ou você vai requerer um prêmio maior para emprestar dinheiro para essa instituição, ou então você simplesmente não empresta. Então, tem que ter muito cuidado ao tomar os títulos de renda fixa, beleza? O CDB, ele tem a incidência do IR, né, do Imposto de Renda, e a LCI e a LCA, ela não tem incidência do IR, tá? Ela tem um benefício fiscal para a pessoa física. Então, você, pessoa física, se você contratar ali, por exemplo, um título de 11,5% do CDB, por exemplo, ele equivale, um pré-fixado, ele equivale a uma LCI, uma LCA de 9,2% ao ano, entendeu? Você tem ali 0,74% de rentabilidade líquida ao mês. A galera olha muito só para a rentabilidade, para a rentabilidade aqui equivalente, né, que o pessoal bota na contratação do título. Não olhem para isso, olhem a rentabilidade final, porque o que importa é a variação patrimonial que você terá, beleza? Então, essa é a dica. Agora, Vini, e o título IPCA+? O que eu faço? Você vai pegar, digamos que o IPCA, vamos fazer a conta do IPCA aqui rapidamente, né? Vamos botar aqui IPCA hoje. Vamos pegar aqui o acumulado. 4,62, beleza? 4,62. Digamos que o prêmio agora, como é que você vai buscar? Você vai buscar aqui na taxa, lá na Ambima, né? Porque a gente está falando aqui dos títulos públicos, beleza? Então, taxa aqui na Ambima. Você vai pegar, digamos que você vai pegar ali uma NTNB ali de 27, né? Então, tá dando ali, ó, 5,44. Opa, 5,44. A rentabilidade está dando 10,06, ou seja, o spread bem apertadinho ali, entendeu? Aí aqui a gente já vai botar 721, né? Tá lá. Ou seja, tá pagando um pouco mais, beleza? Porque tem o prêmio de risco, a inflação ainda tá baixa. Esses títulos de inflação, a gente começa a tomar ele quando a inflação para de ceder, tá? E quando a gente toma o pré-fixado, a gente toma nesse momento, ou seja, taxa de juros caindo, a gente tem que tomar a maior quantidade de pré-fixado possível. Obviamente, tem que ter o equilíbrio da carteira, tá? Mediante o seu perfil de investidor, você vai ali equilibrar a sua carteira da renda fixa. Então, quando a taxa está caindo, a gente acaba tomando muito mais pré-fixado do que pós-fixado. Por que isso? Vamos olhar aqui. 182 dias,
a taxa livre de risco está pagando 10,50. Para 360 dias, já está pagando 9,93. Ou seja, a cada dia que passa, a taxa está caindo. Então, se eu tomo um pós-fixado, eu vou ter uma remuneração cada vez menor. Por quê? Ele é pós-fixado. A leitura da rentabilidade dele é pós-fixada, é pós o acontecimento da queda, entendeu? E não pré. Então, por isso que você primeiro assegura, já que a taxa está alta e depois, daqui a um ano, vai estar mais baixa, então você trava a sua rentabilidade aqui em cima. Beleza? Então, essa é uma das atenções. Agora, quando a taxa de juros para de cair e a inflação começa a puxar, aí você vai começar a trabalhar ali os títulos de IPCA+. Porque quando a inflação, digamos, chega aqui a 3,8%, o prêmio de risco, ainda mais nos títulos, nos créditos privados, o prêmio de risco tem que aumentar, porque senão não vai fazer muito sentido. Imagina, eu estou com a inflação a 3,80. Aí vão lá, uma empresa me oferece um título, um CRA ou um CRI, né, de IPCA mais 5. Pô, tá dando 8,80, né, ao ano. Pô, se eu tenho título de 11, eu vou emprestar dinheiro para essa instituição para quê? Eu vou tomar título, um CDB aqui para um banco, ou vou tomar um título público, né, pagando aí em um ano 9,93, que eu estou recebendo mais do que aqui. O que que começa a acontecer? Esse prêmio começa a subir, né? Vai para 6,5, vai para 7,25, como eu já peguei aqui para alguns clientes, para 7,50, como nós já tivemos, e você daqui a pouco tem o quê? Ali você traçou o seu prêmio. Isso aqui não muda. O que vai mudar é o IPCA. Daqui a pouco o IPCA começa a subir. O IPCA volta para 4,62. Olha para quanto foi o seu título e olha quanto está a taxa livre de risco. Você já teve um spread muito bacana. Se a inflação voltar para o normal ali, que é a média no Brasil de 6%, você está com um título novamente de 13,5%. E 13,5%, quanto daria a rentabilidade? Ali daria os 0,85% líquido ao mês, beleza? Então, essa que é a questão quando você começa a trabalhar renda fixa, ou seja, taxa de juros caindo, você tem a propensão de tomar mais pré-fixado do que pós-fixado, certo? Inflação subindo, você vai tomar muito mais IPCA+, né? Vai ser bem interessante, e pós-fixado do que pré-fixado. Por quê? Quando a taxa de juros está subindo, o que que o Banco Central precisa fazer? Precisa subir Selic, subir a taxa básica de juros para controlar a inflação, né? E a mesma coisa, quando a inflação está alta, né, tá caindo, o Banco Central abre espaço para baixar a taxa de juros, porque quando a inflação sobe, quer dizer que a população está consumindo muito, é crescimento econômico, certo? E quando a inflação está caindo, quer dizer que a população está perdendo o apetite ao consumo, né? Está muito endividada, então o custo do crédito precisa baixar, precisa ter mais dinheiro na rua para que a população possa voltar a consumir novamente. Esse é o trabalho do Banco Central, controlar a inflação para buscar a meta, tá? Para buscar a meta da inflação, beleza? Então fiquem atentos a isso, beleza? Vamos olhar aqui rapidamente agora o nosso calendário. Eu fechei o calendário anterior, mas a gente abre outro. Nós é ruim. Vamos embora aqui rapidamente, para a gente não perder mais tempo. Show? Bom, vamos ver aqui como é que está o nosso calendário de hoje. Hoje tivemos o crescimento anual do PIB lá na Alemanha, né, principal economia da zona do euro, veio em linha com o consenso e melhor do que o anterior. Então, positivo, por isso que a gente vê ali a zona do euro majoritariamente no campo positivo, tá? Porque essa informação foi positiva, o crescimento do PIB, beleza? Nós tivemos aqui o crescimento do PIB da zona do euro, aonde veio acima do consenso, né, e acima do anterior. Então, isso também foi positivo, certo? Então, bem interessante, por isso que a gente vê a zona do euro no campo positivo, certo? O Boletim Focus ontem não saiu, né? Então, nós temos hoje aí a expectativa de sair o Boletim Focus. No Boletim Focus tem lá a perspectiva para Selic, taxa de juros, inflação e PIB, né? São os 4 quadrantes que tem ali no Boletim Focus, que são as expectativas que os agentes de mercado têm para cada um desses indicadores, beleza? Então,
uma das perspectivas que nós tínhamos ali é a taxa de juros, a nossa Selic, chegar a 9% até o final de 2024. Vamos ver se teve alguma alteração, né? Ficou meio estranho ontem não ter divulgado o Boletim Focus, mas vamos aguardar. Depois nós temos às 11 horas da manhã índice de preço de imóveis lá nos Estados Unidos. Os preços de imóveis, quando eles estão subindo, quer dizer que tem muita procura, e se tem procura ainda mais em imóveis, quer dizer que a economia está crescendo e crescendo bastante. A gente já viu a leitura do PIB norte-americano que veio positivo. As atenções agora estão para amanhã, que é a decisão da taxa de juros norte-americana. Oferta de emprego, JOLTS, né, que nós temos lá, o primeiro indicador do mercado de trabalho norte-americano. Depois nós vamos vir com ADP, que é a variação do emprego privado, índices iniciais, pedidos iniciais de seguro-desemprego, para saber se teve muita procura de seguro-desemprego, ou seja, demissão. E depois nós temos taxa de desocupação, que é o payroll, que é o principal indicador do mercado de trabalho norte-americano. Beleza? Todo mundo vai estar de olho. Aqui tem a variação de estoque de petróleo API bruto. Essa aqui não faz preço no petróleo, então podem ficar tranquilos. Show? Bom, deixa eu voltar a minha latinha para vocês aqui. Então, muito obrigado, pessoal. Muita atenção com o capital de vocês. Essa é a configuração hoje da renda fixa. Então, eu espero que vocês tenham entendido ali, né, pela planilha que eu coloquei. Então, o momento hoje, com a taxa de juros caindo, a melhor coisa é tomar pré-fixado, mas não é qualquer pré-fixado, tá? Você precisa entender se o emissor, o banco que está te oferecendo o título, ele tem saúde financeira para quitar, para pagar essa dívida, tá? E tem que ver também como está a taxa que ele está contratando com você versus a taxa livre de risco, para saber se vale a pena o spread. Porque se não valer a pena o spread, você vai para a taxa livre de risco, que é o título público, tá? Porque o tesouro é o menor risco que você vai ter ao emprestar dinheiro, porque você está emprestando dinheiro para o governo. Ah, Vini, eu não votei no PT. Dinheiro não tem partido político, tá? Ali você está falando de patrimônio, porque depois do PT vai entrar outro partido e assim vai, tá bom? Então, foquem justamente na construção patrimonial de vocês, beleza? E depois, se a taxa de juros estiver subindo, aí sim é melhor tomar um mais pós-fixado e inflação, né? IPCA+, porque aí o Banco Central tende a vir a subir taxa de juros para controlar a inflação, beleza? Então, forte abraço, pessoal, muita atenção no capital de vocês e até amanhã com mais giros de mercado. Valeu!